Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos, ainda nesse clima natalino, de alegria, de cooperação, de fraternidade, vamos dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer a prece, rogando a Deus, nosso Pai, que nós possamos manter esse clima de fraternidade, amando uns aos outros, por todos os dias das nossas vidas. Rogamos aos teus benfeitores que aqui permaneçam conosco, para que possamos estudar o teu Evangelho, Mestre amado, os teus ensinamentos para o nosso progresso moral, para o nosso progresso intelectual, e assim aproximarmos mais de ti, chegarmos ao reino dos céus. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, que a tua paz se faça neste ambiente, se faça em todos os lares, envolva a toda a humanidade, que assim seja. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos estudando o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. É um dos capítulos mais bonitos do Evangelho. Aliás, são todos muito bonitos. Cada um que a gente lê, a gente diz que é o mais bonito, mas são todos muito bonitos. E basta que nós leiamos com atenção, com vontade de compreender e seguir o Mestre. Então, o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, hoje nós veremos o item 8, que é a lei de amor, que o Espírito Lázaro escreveu no Evangelho. E quem vai nos ajudar é a Fabiana. Fabiana, com toda essa doçura, com todo esse amor que enche esse coração humano. Seja bem-vinda, que Jesus te ilumine. Tá bem. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. A Vilma devia falar desse item, que ela tem esse coração tão grande, tão lindo. Mas realmente é uma mensagem tão bonita e tão profunda do Espírito Lázaro, que ele vem justamente no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, trazer uma mensagem profunda sobre a importância desse amor. Não só o amor ao próximo, mas o amor a si mesmo. E o Espírito Lázaro, ele já inicia essa mensagem nos dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus, resume toda a doutrina do Cristo, e que o amor é o sentimento por excelência. E que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. É de uma profundidade tamanha esses dizeres de Lázaro, porque realmente o amor resume toda a doutrina de Jesus. Ele mesmo nos disse que toda a lei e os profetas estão contidos em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele traz esse amor como grande objetivo de cada um de nós. E quando Lázaro coloca esse sentimento por excelência, ele está nos convidando ao amar em plenitude, alcançar o grande objetivo de todos nós, que Jesus disse, o reino dos céus, e que a doutrina espírita nos fala dessa perfeição intelecto-moral a que todos nós iremos um dia chegar. E esse amor, esse ponto máximo do sentimento, é interessante que ele vai iniciar nos instintos. O que é sentimento? Sentimento é sentir,
é ter consciência daquilo que se passa no nosso íntimo, daquilo que nós vivenciamos em espírito e verdade. E esse ter sensações é diferente do sentimento, porque o sentimento é sentir. Não tem como nós nos enganarmos quanto aos nossos sentimentos. E é interessante que nós confundimos muitos sentimentos com emoções. Eles são muito próximos, porque o sentimento, na realidade, começa nas nossas emoções. Quais são as nossas emoções? As nossas emoções surgem com fatores exteriores, notícias boas, notícias ruins, ações, alguma coisa que nós estamos vivenciando ou vendo, nos causam reações orgânicas, vamos dizer assim, nós encarnados. Então nós temos sentimentos positivos ou negativos, não só exteriores, mas também fatores internos, como a lembrança. Certos pensamentos vão trazer em nós emoções de alegria, de tristeza, de raiva. E o sentimento, ele começa nessas emoções. Por quê? A emoção ela é rápida. E a gente pode muito bem perceber a nossa condição evolutiva conforme essas emoções. Mas podemos trabalhar e fazer com que essas emoções se tornem sentimentos sempre benevolentes. Por quê? Porque o sentimento é a racionalização dessa emoção, é a construção que nós fazemos das emoções. Então, só para a gente entender, de repente alguém nos ofende de forma dura, a emoção de tristeza, nos sentimos muitas vezes, magoados, ressentidos, e nós podemos guardar esse sentimento de mágoa, mas também podemos trabalhar essa emoção. Então, o que nós podemos fazer com a ofensa? Emocionalmente falando, sentir, mas sentimentalmente nós podemos guardar mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança. Como também podemos trabalhar essa emoção e perdoarmos. Então, aqui o que Lázaro está nos dizendo? Nessa passagem, nessa mensagem da lei do amor, ele está nos trazendo a nossa realidade, a nossa condição de seres em evolução para atingirmos esse patamar de sentirmos o amor, o sentimento por excelência. Mas ele vai nos dizer de uma forma muito aprofundada que no nosso início nós só temos os instintos. Então, se a gente pegar o nosso início, vamos dizer assim, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz é muito rico. Por quê? Porque já em O Livro dos Espíritos, ali quando Kardec aborda o assunto Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus, o Criador, Kardec vai nos dizer da trindade universal, que existem 3 elementos no universo: Deus, o Criador, essa inteligência suprema. Existe matéria e existe o espírito. Matéria, sempre matéria, um único elemento que é denominado fluido cósmico universal. Então, todos os elementos que a gente conhece, tudo que é matéria, vem desta matéria primitiva, esse fluido cósmico universal. E a matéria, ela tem as suas transformações, mas vai ser sempre matéria. Quanto mais próximo da sua origem, é uma matéria mais quintessenciada, mais etérea, se a gente pode usar o termo, mais desmaterializada. E o espírito? Existem 2 questões. A de número 23, que quando Allan Kardec pergunta o que é o espírito, os espíritos superiores respondem: é o princípio inteligente da criação. E já na de número, se não me engano, 76, é o ser inteligente, aquele exalta a inteligência. Princípio inteligente, depois inteligência. Mas nós sabemos que o espírito é mais do que inteligência, ele é moralidade. Ele tem o quê? Todo o sentimento evolutivo, livre-arbítrio, evolução, escolhas, vontade, quantos e quantos atributos. E inteligência, razão, aliado à moralidade, aos sentimentos nobres. Como que fica isso?
E é interessante que aqui a gente vai entender a nossa jornada. Então, no princípio, princípios inteligentes, vamos dizer assim, nós temos uma fase anímica de elaboração. Então, nós passamos pelos reinos que são os que nós conhecemos aqui hoje, mineral, vegetal, animal. Aqui nós temos esses reinos, e o que isso quer dizer? Que esse princípio inteligente, ele vai passar por esses reinos, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Então, esse princípio inteligente, ele está numa elaboração na matéria. Dorme no mineral, se agita no vegetal e sonha no animal. No animal já há uma individualização. Esse princípio inteligente individualizado já tem uma inteligência rudimentar. E aí tem esse elo perdido, e nós então começamos uma nova fase, chamada fase da humanização, espíritos imortais, com o objetivo de alcançar a perfeição, a angelitude. Então, nesse princípio, nós só temos instintos. Então, a gente não tem memória de princípio inteligente. Nós sabemos que, nas nossas primeiras encarnações, já nessa fase de espíritos imortais, esses seres inteligentes, com todo um projeto evolutivo, ou seja, toda a perfectibilidade, tudo que nós necessitamos para amar em plenitude, já está latente em nós. Então, a gente não tem esse conhecimento, né, de como que nós passamos de princípio inteligente a espíritos imortais. Mas sabemos que passamos por essa fase, não temos memória e começamos uma nova jornada evolutiva. Então, quando Lázaro coloca que no princípio nós só temos esses instintos, o que ele está nos dizendo? Essa nossa fase agora de humanização. Nas nossas primeiras encarnações, nós agimos muito semelhante aos animais. A gente pensa ali, né, nos homens das cavernas, muito voltados à alimentação, à reprodução, à conservação da vida. Então, nessas primeiras encarnações, e aqui já aliando com o conhecimento que Jesus nos dá, que existem várias moradas na casa do Pai, esses vários mundos. Então, esses mundos primitivos servem para o quê? Para o desenvolvimento da nossa inteligência. E quando nós atingimos uma fase dessa nossa evolução, o que vai acontecer conosco? Nós então passamos por uma outra fase, que é o que nós falamos, né? Dessa fase que vivenciamos hoje. E que Lázaro fala, mais corrompidos têm sensações. Então, Lázaro está falando o quê? Dessa lei de amor. Ele está trazendo para nós esse passo a passo nosso. Então, mais corrompidos nós temos sensações. É o que nós estamos vivenciando hoje. Em mundos de expiações e provas. Por quê? Porque nos permite, conforme vamos tendo as consequências das nossas escolhas, o aprendizado. Então, se ontem, pelo instinto, nós alimentávamos para manter a nossa vida, o nosso corpo, muitas vezes hoje nós nos perdemos nos prazeres dessa alimentação. A sensação boa. E aí nós nos perdemos em qual sentido? Muitas vezes vem a gula, não conseguimos colocar limite. São essas sensações que Lázaro se refere hoje. Que muitos de nós nos perdemos nos vícios materiais, nos vícios morais. Mas o que está acontecendo conosco? É esse discernimento. Se nós erramos, nós temos as consequências e vamos aprendendo. Então, muitas vezes, o que a gente tem que olhar? Que nós estamos tendo discernimento entre o bem e o mal. E aqui Lázaro vai colocar para nós esse bem e mal de uma forma interessante, o discernimento entre esse nosso personalismo e a coletividade, em que a gente pode colocar aqui a solidariedade, a fraternidade. Já mais avançados e purificados, nós temos os sentimentos. Aqui ele está falando daqueles espíritos que já têm bons sentimentos, que já passaram dessa fase do discernimento entre esse ego e a coletividade,
Já passou daquele prazer fixado nessas sensações? Quais são esses bons sentimentos? Aí quem vai nos ajudar é Jesus, que nos convida no Sermão do Monte a desenvolvermos sentimentos como a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nos convida à resignação, a crermos no amor do Pai para conosco, quando nos diz: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Nos convida a sentimentos como a afabilidade, a doçura. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nos fala também da justiça, do sentimento de justiça, de não julgarmos, de termos indulgência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nos fala do perdão, a virtude do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E já nos fala, numa fase mais evoluída: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. O que é esse coração puro? Não tem ódio, não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem nenhum desejo de vingança, quer bem ao próximo. São sentimentos nobres, até que nós estejamos como Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí o Espírito Lázaro vem nos dizer que o ponto máximo do sentimento é o amor. Ou seja, quando nós alcançarmos a pureza do Espírito, a angelitude, espíritos puros da mais elevada ordem, que já amam em plenitude, e que nós temos o exemplo tão lindo do Mestre Jesus, que por amor, que por tanto nos amar, aqui esteve para nos ensinar esse caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um convite a nós. É o que traz essa mensagem do Espírito Lázaro, essa lei de amor, essa lei de progresso, o progresso nosso, em que Lázaro vai nos dizer, para destruirmos esse personalismo. Porque quando for destruído o personalismo, haverá a fusão dos seres. O que é essa fusão dos seres? Compreendermos a nossa igualdade, compreendermos que somos todos irmãos e que temos um Pai Criador. É o que o Cristo nos traz, a definição de Deus como Pai. E João, o apóstolo do Cristo, ele dá a definição de Deus como o próprio amor. É quando nós vamos amar esse próximo, como amamos a nós mesmos. E não haverá mais na terra as misérias sociais. Não haverá mais tantas tristezas, tantos preconceitos. E é interessante que Lázaro nos traz nessa mensagem que a primeira palavra do alfabeto divino é a palavra amor. Mas a segunda palavra é a palavra reencarnação. A reencarnação dentro dessa lei de amor, o que isso significa, meus irmãos? Significa que nós que estamos nessa fase de humanização, para alcançarmos a angelitude, a fase chamada fase co-criadora, em que já comungaremos do pensamento de Deus, em que estaremos em missões grandiosas junto ao universo, pela capacidade de amarmos em plenitude, nessa nossa fase de humanização, nós vamos nos entender espíritos imortais, com uma única vida, a vida do Espírito, ora encarnado, ora desencarnado. Então nós mergulhamos na carne, reencarnamos para desenvolver os atributos do Espírito, sobretudo as virtudes no sentido de moralização e também de conhecimento, de sabedoria. A reencarnação significa para nós a nossa evolução. O Pai
nos dando sempre essa oportunidade de aprendizado, de fazermos com que esta centelha sagrada, essa centelha divina que somos todos nós, vá se expandindo nesse sentimento do amor. E aqui então, nós vamos entender que quanto mais vaidosos, quanto mais egoístas, quanto mais orgulhosos, estamos presos à inferioridade, muito mais próximos da animalidade. Que Jesus, em que nós comemoramos ontem, o seu Natal, o seu nascimento, ele não é um símbolo distante de adoração, para nós nos emocionarmos. Jesus é nosso irmão, é o mestre que veio nos ensinar o amor, nos ensinar a amarmos, meus irmãos, a destruirmos essa egolatria, a não sermos indiferentes à dor dos nossos irmãos. É quando nós compreendemos que somos todos irmãos, uma grande família, que devemos estender as nossas mãos, buscar acolher, porque nós também necessitamos de mãos que sejam estendidas a nós, que nos acolham. É tão interessante a gente perceber que na reencarnação a gente percebe a justiça verdadeira de Deus. Que não existem aqueles que são menosprezados, desprezados. Quando nós olhamos à nossa volta e percebemos tanta dor, se não fosse a reencarnação, como que nós explicaríamos tantas diferenças? Como que Deus ama da mesma forma se uns estão agora nascendo com deficiências, vivenciando a fome, doenças incuráveis, e outros estão em uma vida sem dificuldades, vamos dizer assim. E quando a gente compreende a reencarnação, nós vamos compreendendo que cada existência da matéria é uma lição escolar para aprendermos esse amor, esse sentimento em plenitude. E para nós finalizarmos, nós vamos pegar uma frase do André Trigueiro, que ele postou nas suas redes sociais, em que ele vem nos lembrar que celebrarmos o Natal, celebrarmos o nascimento do Cristo Jesus, significa celebrarmos a vinda daquele refugiado pobre que foi perseguido, torturado e morto por trazer a igualdade, por destruir as diferenças sociais e pregar o amor verdadeiro. Por isso, meus irmãos, que o Cristo seja o nosso guia, o nosso exemplo, que nós não tenhamos medo de vivenciar esse amor, de fazermos aos nossos irmãos o que gostaríamos que nos fosse feito, de levantarmos esta bandeira contra o ódio, contra todo e qualquer tipo de preconceito, que a gente possa seguir este caminho de amor, de solidariedade, de fraternidade, que a gente possa dialogar com os nossos irmãos, olho nos olhos, sem nos sentirmos melhores nem piores, mas simplesmente aqueles que buscam servir e amar, amando ao Pai. Que a gente possa entender nesta mensagem do Espírito Lázaro tão profunda, enxergar a nossa caminhada evolutiva, mas sobretudo que a gente possa destruir o personalismo. Só assim as desigualdades sociais desaparecerão do planeta Terra. E não só será um mundo de regeneração, como também um mundo feliz. E amanhã, um mundo celeste, morada dos espíritos puros. Que possamos crer em Jesus e amar. Amar com toda a potencialidade que já temos em nós. Que Jesus nos abençoe e que nesse instante
possamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai por estes ensinamentos, que sempre nos convidam à reflexão íntima de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, e assim direcionar a nossa vontade, os nossos sentimentos, pensamentos, no sentido de nos encontrarmos como espíritos destinados ao bem e ao amor e destruir esse ego que nos prende a tantas dores e sofrimentos que neste momento, através da espiritualidade benfeitora, o Cristo derrame sobre nós a sua luz, o seu amor, nos envolvendo nessas vibrações que alimentam a alma, que curam o corpo e que nos convida sempre a estarmos com o Pai na plenitude do amor. Fiquemos todos em paz. Amo muito vocês. Beijo no coração.